E aí, galerinha, voltamos, tudo bem? Espero que estejam entendendo aí os vídeos. Esse é o quarto vídeo da nossa AAP e hoje nós vamos dar dicas para as transformações geométricas. São 4 questões também que vocês vão fazer na prova. Vamos começar com a translação. Translação é o deslocamento de um objeto em alguma direção. Pode ser para a direita, esquerda, para baixo, para cima, leste, oeste, sudeste e assim por diante, ok? Lembrando que este eixo horizontal é o meu eixo X, chamado de abscissa, e esse eixo vertical é o meu eixo Y, chamado de ordenada. E esses pontos aqui são chamados de coordenadas. Por exemplo, a coordenada do ponto A é -6 no X e 4 no Y. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um deslocamento, uma translação desse objeto pelo eixo X. Ó. Então, observe que eu fiz um deslocamento do meu eixo, no meu eixo X. Okay? Veja que o Y se manteve igual, ó, 4, 1, 1, 4, 1. Ou seja, eu não subi nem desci aqui na minha ordenada. Eu só movimentei ele pelo eixo X. Se você contar a distância de A até D, são 8 casas. De B até E, que é o mesmo ponto do objeto, são 8 casas. De C até F, também são 8 casas. Então, eu fiz um deslocamento para a direita no eixo abscissa X de 8 unidades, ok? Agora, eu vou fazer um deslocamento pelo eixo da ordenada, que é o meu eixo Y. Veja que aqui não alterou os meus eixos X, ó. Era -6, continuou -6, -6 e -2. Já o 1, o Y, a gente alterou. Aí eu preciso descobrir quantas casas. Então eu fiz uma translação pelo meu eixo da ordenada. Aí é só contar, escolher um dos pontos e contar. Por exemplo, C, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu fiz uma translação pela ordenada de 5 unidades, ok? Para baixo. Se você contar do A até o G, também vai dar 5. Do B até o H também vai dar 5. Você pode trazer outra transformação, ó. Você pode contar aqui do G até esse ponto, ou você pode pensar desse deslocamento até aqui. Note que em nenhuma dos desenhos aí, ele teve uma transformação na alteração da posição do objeto, ok? Essa é a translação, é bem fácil de entender. Vamos falar agora um pouco sobre reflexão. A reflexão, você vai pensar num espelho. Ora, um espelho que faz uma reflexão da minha imagem. O que eu posso lembrar? Se eu olhar para o espelho, a mesma distância que tem que eu estou do espelho, o espelho está da minha imagem lá dentro, né? Pense se você for ir assim, ó, até o espelho. Imagine que o espelho é na câmera. Quando eu encostar o meu dedo na câmera, eu encostei na luz, né? Se eu encostar na câmera, o meu dedo vai encostar no total. Veja que ele vai se aproximando igualzinho à imagem e o objeto, ok? Então, vou fazer uma reflexão. Note a diferença da translação, ó. Veja que na translação o objeto ia numa direção sem alterar a sua posição. Veja que, como eu fiz uma reflexão agora no eixo Y, ó, o triângulo ABC virou o triângulo DF, como? Já que foi pelo eixo da abscissa, usando o eixo rotacional Y, eu multipliquei o X por -1. Veja, ó, -6 vezes -1, menos com menos dá mais. 6 vezes 1, 6. -6 vezes -1, menos com menos dá mais. 6 vezes 1, 6. -2 vezes -1 dá mais. 2 vezes 1, 2. Veja que o Y, ó, continuou a mesma coisa. Eu fiz uma reflexão em torno da ordenada do Y, alterando o X, ok? Veja agora se eu fizesse a outra reflexão aqui, ó. Por exemplo, agora eu não alterei, ou seja, o meu eixo rotacional é a abscissa e eu altero fazendo a multiplicação das ordenadas, ó, por -1. 4 vezes -1, ó, mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4.
1 vezes menos 1, mais com menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. E a mesma coisa no ponto C. Veja então que o meu x não alterou, eu alterei então apenas a ordenada y. É fácil de você observar aí quem são os espelhos, né? A imagem no espelho. Tudo bem? Deu para entender a reflexão? Outra que nós não vamos falar muito é sobre a rotação. A rotação eu seguro num ponto e faço um deslocamento no sentido horário ou anti-horário, girando a figura ou o objeto, ok? Todo mundo deu para entender agora? Então, vamos ver outra situação. Uma transformação mista. Uma transformação mista, eu vou fazer um deslocamento de translação e depois um deslocamento de rotação, ou de reflexão. Então, imagine, ó, fiz uma translação, onde o meu objeto se deslocou através do eixo Y, ó, veja que o meu X não mudou e o meu Y mudou. Como é que ele mudou? Ele alterou para baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas no meu eixo da ordenada. Se você... Opa, foi 6? 1, 2, 3, 4, 5, desculpa. Ó, se eu contar do C, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar do B, vai dar 5 até o H também. Então, eu fiz uma translação mantendo o X igual, porque eu alterei na ordenada, no meu eixo Y, de 5 unidades para baixo. Agora, imagine fazer uma reflexão aqui, ó. Ó, o que eu fiz? Se eu fiz uma reflexão em torno do eixo Y, veja que a minha abscissa é em torno do eixo Y, vou alterar a variável x, multiplicando a variável x por menos 1. Menos 6 vezes menos 1 dá 6. Menos 6 vezes menos 1 dá 6. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Veja que a ordenada y, que foi o meu eixo rotacional, não alterou, ficou parada. Ó. Menos 1, menos 4, menos 4. E parece que ele está no espelho. O y é a reta rotacional, é um espelho onde o y estará. Veja que não parece que o C fez uma reflexão, o ABC fez uma reflexão até formar aqui. Para chegar aqui, ele precisou fazer uma translação e depois uma reflexão, ok? Então, vamos ver as questões. A questão 9. Carlos está aprendendo transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Ele construiu a figura A, B, C, D, E, F, G, H e depois fez algumas transformações. Observando o plano cartesiano em relação à figura A, B, C, D, E, F, G, H, concluiu-se que sua simetria em relação à origem, ou seja, quem está a mesma coisa em relação à origem 00, a origem 00 é aqui, ó, foi em qual dessas três figuras, ok? Pense de você olhar as ordenadas aqui e quem sempre estará à mesma distância do zero. Tudo bem? Lembre-se o que é simetria. Voltando, lembre-se que a translação e a rotação as figuras são simétricas, tá bom? Voltando agora para a questão 10. Observe a figura a seguir, esta figura aqui. A sua imagem refletida em relação ao eixo das abscissas é... Galera, primeiro você tem que lembrar quem é o eixo da abscissa e quem é o eixo da ordenada. A questão pediu o eixo das abscissas. Então, para o eixo das abscissas, você vai observar quem é e vai perguntar qual dessas 4 alternativas seria o reflexo dessa figura aqui através do eixo Y. Tudo bem? Lembra que é reflexo, o que acontece quando a gente faz uma reflexão. Questão 11. A representação do triângulo ABC no plano cartesiano tem coordenadas A, -3, 3, B, -1 e 2, C, -3 e 1. O triângulo DF é uma transformação do triângulo ABC.
Então ele está falando que esse triângulo aqui fez uma transformação e virou o triângulo DF. As coordenadas do triângulo DF são obtidas por... Como é que eu encontrei esse triângulo DF? Você vai se perguntar, foi por uma reflexão? Se eu multipliquei por -1 as abscissas? Galera, você pode escrever os pontos aqui, ó. Você pode ver se você fez -1 nas abscissas e se virou esse DF. Ou eu fiz uma transformação multiplicando por -1 as abscissas e mantendo as ordenadas. C, uma reflexão somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Lembre que a abscissa é o x e as ordenadas é o y. Ou letra D, uma translação somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Galera, você pode pegar na folha aí atrás, desenhar e fazer essas somas dos pontos para que você saber se bate com as coordenadas desse triângulo, tudo bem? Triângulo da questão, objeto, a questão 12 agora. Desculpa aí. A translação, reflexão e rotação são transformações que podem ser obtidas em polígonos no plano cartesiano, fazendo-se algumas operações específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC ao lado foi transformado no triângulo A', B', C' por meio de... Aí você vai pensar, uma reflexão pelos eixos da abscissa e uma translação de 4 unidades para a direita. Então você tem que lembrar quem é o eixo abscissa, pense ele como um espelho e se dá para transformar esse objeto fazendo uma reflexão e depois uma translação na direita virar esse aqui. Ou se não, uma reflexão das abscissa e depois uma translação de 4 unidades para a esquerda. Você pensa numa reflexão e imagina se a abscissa for uma reflexão com o espelho da abscissa e depois ir para a esquerda, vai se transformar nesse objeto aqui, uma reflexão pelos eixos da ordenada, que é o y, e depois uma translação de 4 unidades para cima. Será que vai dar certo? E depois uma reflexão do eixo das ordenadas e uma translação de 4 unidades para baixo, ok? Tente fazer essa atividade. Você pode fazer as contas direto nas coordenadas, ó, 3, 3, -2 e 1, em 1 e 2, ou fazer o desenho, tudo bem? E se bater as coordenadas aqui, a resposta que bater é a resposta correta, ok? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, volte o vídeo das transformações. Lá no semestre tem vídeos mais compridos falando, a gente tem pouco tempo, por isso eu falei rápido e corrido, até me engasguei algumas vezes, para fazer o mais rápido possível o vídeo para vocês terem dicas para responder a AP, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.